Boa noite, meus irmãos. Saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para aqueles que não sabem, o nosso pastor se encontra em viagem juntamente com sua esposa e eu fui incumbido de trazer a mensagem nessa noite, e é o motivo de muita honra e muita alegria e muita responsabilidade de estar trazendo a palavra em casa. Eu sei que não é a primeira vez, mas toda vez que eu subo aqui fica um frio na barriga. Acredito que seja normal, mas é sempre um motivo de muita alegria estar aqui para poder trazer a palavra do Senhor para todos nós. Quero convidar os irmãos a abrirem ou ligarem suas Bíblias no livro de Jonas. Estaremos lendo o livro inteiro. Você que nunca leu um livro inteiro da Bíblia, você vai ter essa experiência nessa noite. Quem sabe Deus não usa esse momento para dar continuidade, né? Aqueles que preferirem, o texto ele vai ser transmitido aqui na televisão e aí também na tela de vocês que estão em casa. Então fiquem tranquilos, eu estarei lendo e vocês acompanham o texto comigo. Logicamente estaremos começando no capítulo 1, no versículo 1. E na medida que eu for lendo, os irmãos sejam me acompanhando. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com ele para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava pronto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: Que se passa contigo? Agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: Vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo és tu? Eles lhes respondeu: Sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: Que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele o havia declarado. Disseram-lhe: Que te faremos para que o mar nos acalme? Porque o mar se ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhe: Toma-me e lançai-me ao mar, e ao mar se aquietará. Porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se para alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, rogamos-te para que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós teu sangue, quanto a nós inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar. E cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, esses homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus, e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: Lançado estou de diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim, para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo.
Os que se entregavam à idolatria vã abandonavam aqueles que lhes eram misericordioso. Mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício. O que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou Jonas na terra. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive, e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade caminho de 1 dia, e pregava e dizia: Ainda 40 dias, e Nínive será subvertida. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram em jejum, e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Chegou esta notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre a cinza. E fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei e seus grandes, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provém coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água. Mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão, cada um ao seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria, e não o fez. Com isso desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi isso que eu te disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, porque sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ao Senhor, tira a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: É razoável essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada e repousou debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta, que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta, e esta se secou. Em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: Melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas: É razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: É razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor: Tens compaixão da planta que não te custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Vamos orar. Poderoso Deus, que desperdício seria eu sair da minha casa e viesse até aqui, incumbido, Pai, pelo meu pastor, e falasse, ó Deus, palavras vãs, palavras torpes, palavras vindas do meu coração, palavras, ó Deus, que me encheriam de orgulho e de soberba. Que desperdício seria se o Senhor tivesse feito tudo o que o Senhor fez na história, levantado tantos homens como mártires e levado a Tua palavra para todo o canto da terra, para que chegasse hoje, ó Pai, e eu falasse besteira aqui nesse púlpito. Senhor, eu peço a Tua misericórdia por mim nessa noite, para que a Tua palavra viva e verdadeira, ó Pai, possa falar a cada coração aqui presente, a partir do meu. Se derrame sobre mim nessa noite, ó Pai, para que a Tua palavra seja pregada fielmente e de forma verdadeira e eficaz. Abra cada coração aqui, cada mente aqui presente, ó Pai, para que ouça aquilo que o Seu Espírito Santo tem para nos revelar. Essa oração que eu te faço, por misericórdia, e em nome de Jesus aqui eu adereço. Amém. Amados, o texto de Jonas é um texto muito conhecido, porém muitas vezes menosprezado. O texto de Jonas ele é muito conhecido, logicamente, pela parte da baleia, mas, como a gente pode ver, o grande peixe não era nem baleia, e, na verdade, ele está apenas um curto espaço do texto onde a gente pode ver sobre ela. Então, ela não tem nem tanta importância assim.
Então não faz nem tanto sentido o livro de Jonas ser conhecido justamente por esse episódio, sendo que existem tantas outras coisas importantes para a gente poder retirar a respeito desse texto. Então, na verdade, há muitas coisas que a gente pode aprender e que muitas vezes não são exploradas quando a gente passa pelo livro de Jonas. Como a gente pôde perceber nessa leitura, Jonas ele era filho de Amitai, e Amitai era da tribo de Zebulon, onde ficava a cidade de Gat-Hefer, e era a cidade natal dele, que ficava lá no reino do norte. Quem reinava na época de Jonas era Jeroboão II, e Jonas era um profeta muito conhecido na sua época. Jeroboão II havia escolhido a Jonas para ser seu conselheiro. Afinal de contas, Jonas havia feito algumas profecias a respeito do reino de Israel, de prosperidade, de crescimento econômico e etc. E Jonas estava passando por todo esse momento de grandiosidade ali do povo de Israel. Na medida que Jonas profetizava, na medida que Jonas aconselhava Jeroboão II, o reino de Israel ia crescendo em tamanho, em expansão e economicamente. Então, a gente pode ver, então, que o reino de Israel estava, logicamente, muito feliz, porque, afinal de contas, as coisas estavam andando. E Jonas era muito conhecido pelas suas profecias e também pelo seu conhecimento, porque Jonas havia sido criado em toda a poesia hebraica, e ele vivia nas sinagogas, então ele era uma pessoa muito inteligente, muito conhecida também pelas coisas que ele falava e conhecia. Se a gente analisar a narrativa do livro de Jonas, a gente pode perceber que ele tem um dom de escrita bem interessante. Particularmente ali no capítulo 2, quando ele fala da sua oração ali dentro do peixe, a gente pode observar uma certa poesia, um certo cuidado nas palavras que ele usa, que lembram, inclusive, Davi em alguns de seus salmos, quando ele estava em momentos de dificuldade, quando ele estava em momentos de perseguição dos seus inimigos e etc. Então, a gente vê uma certa semelhança, que a gente pode perceber, então, que toda esse conhecimento onde Jonas era versado, ele esboçava esse modo como ele se relacionava com Deus. Jonas ele veio logo após Eliseu, e ele viveu próximo de Amós e Oséias. Israel ele havia sido libertado da Síria, e esse fato foi profetizado por Jonas, né? E como eu falei, eles estavam passando por esse período de prosperidade econômica. A gente encontra tudo isso aí registrado no segundo livro dos Reis, no capítulo 14, a partir do verso 23. Aqueles que tiverem interesse de dar uma olhada depois, é um texto bastante interessante. Irmãos, quando a gente fala sobre missões, é muito comum a gente pensar que missões é ir para a África, né? A gente ouve falar muito isso, né? Não, missões tem que ir para a África, tem que ir para longe, tem que passar fome. Missões você tem que ir para um lugar onde tem perseguição. A gente tem esses tipos de jargões hoje na igreja quando a gente fala sobre missões, né? Quando a gente já cita missões, a gente já fica meio, né? A gente já fica meio preocupado. Mas é muito interessante a gente analisar a história de Jonas, porque ele foi o único profeta do Velho Testamento que pregou fora do seu povo. Todos os outros profetas pregaram dentro de Israel. Então, quando a gente olha esses jargões, né, cristãos que nós temos hoje, de ter que ir para a África, de ter que ir para outros países, e a gente olha o que aconteceu no Velho Testamento, na verdade, a maior parte das missões foram realizadas aqui. Não lá. E Jonas foi o único que teve essa missão incumbida de pregar fora de seu povo. O que nos traz a importância e a urgência de pregarmos o evangelho aonde quer que nós estejamos, independente se seja aqui, se seja lá ou se seja acolá. Mas por que então falar sobre Jonas, já que, como eu acabei de dizer, todos os outros profetas falaram do próprio povo e justamente Jonas foi o que falou fora? Né? Então, a gente pode observar algumas coisas importantes a respeito disso. Conforme a gente lê no texto, a gente vê que Jonas ele era um homem muito temente a Deus. E é muito curioso dizer isso, porque logo no início Deus faz um mandamento para ele e ele desobedece. E é muito contrastante a gente dizer isso. Mas quando ele é interrogado pelos marinheiros, logo no início do capítulo, Jonas ele expõe quem ele era, quem era o seu Deus, e isso a gente vê ali no versículo 9 do capítulo 1. Pode colocar na tela, por favor. Jonas respondeu: sou hebreu, temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Antigamente, culturalmente falando, você saber
a origem de uma pessoa era algo muito importante, porque quando você sabia a origem da pessoa, você sabia qual era a índole dela, você sabia se ela tinha poder aquisitivo, de qual família ela vinha, se ela tinha posses, se ela tinha fama, se ela tinha poder. Você sabia muitas coisas simplesmente sabendo, às vezes, do nome, do sobrenome, da família dessa pessoa. Então, quando os marinheiros perguntam quem é Jonas, e é um fato curioso, porque a partir do momento que o navio estava ali naufragando, saber quem era Jonas e de onde ele vinha não fazia diferença nenhuma. Eles estavam ali, o navio estava se despedaçando e eles perguntando, quem é você? De onde você veio? Para a gente isso não faz muito sentido. A gente, na verdade, ia querer estar o quê? Querendo se salvar, querendo fazer alguma coisa para poder sobreviver. Mas eles queriam saber quem Jonas era. Justamente porque eles viam que nessa tempestade não era algo simplesmente físico, fisiológico, algo do tempo, mas algo além da compreensão deles, o que nos leva a crer que essa tempestade, na verdade, era muito forte, muito forte. Então, eles estavam querendo saber de onde vinha, por causa de quem veio aquele mal. E Jonas responde que ele era hebreu e que ele temia o Deus dos céus e da terra, que criou também os céus e a terra. E por que é importante a gente entender isso? Porque quando Jonas fala que ele é hebreu, ele já deixa explícito qual é o povo dele, sua história e sua cultura. E um dado interessante que a gente pode observar, lendo, é que a palavra Senhor, nesse texto, ela está em caixa alta. Aqui, para as pessoas que leram na transmissão aqui da televisão, não dá para perceber, porque todo o texto já está em caixa alta, mas para quem está lendo a Bíblia aí, pode ver que a palavra Senhor está em caixa alta. E isso tem uma importância enorme dentro desse texto. Porque isso significa que Jonas não estava simplesmente falando assim, eu creio em Deus. Ou, eu temo a Deus. Na verdade, Jonas ele estava querendo dizer que ele não apenas cria em Deus, ele cria no único e verdadeiro Deus, o Deus de Moisés. O Deus verdadeiro, o Deus hebreu. Então, ele não estava simplesmente dizendo que ele acreditava em Deus, como muitas vezes as pessoas hoje dizem, eu acredito em Deus. Jonas ele estava falando uma coisa muito específica, aí como a gente pode ver agora, né? Muito específico. Isso tinha uma importância enorme, porque ele era o único Deus. E isso tem tamanha importância que o texto diz que os marinheiros eles ficaram o quê? Possuídos de grande temor, logo após Jonas dizer quem era o Deus que eles temiam. E olha que interessante, os marinheiros, eles cada um tinha o seu próprio Deus. Eles acreditavam em diversos deuses possíveis. Então, uma pessoa dizer, eu creio no Deus X, eu creio no Deus Y, para eles não ia fazer diferença nenhuma, porque cada um tinha o seu próprio Deus. Mas quando Jonas diz, eu creio e temo um único Deus, único e verdadeiro, eles ficaram possuídos de grande temor. Simplesmente porque Jonas falou quem era o Deus que ele servia. Jonas não tinha pregado, Jonas não tinha falado absolutamente nada, a tempestade tinha sido por causa dele, mas quando ele fala que ele teme ao Senhor, Criador dos céus e da terra, os marinheiros ficam possuídos de grande temor, simplesmente com essa informação. E eles ainda falam, e como é que você pode ser capaz de desobedecer a esse Deus? Olha só, eles... criticando a Jonas ainda, tipo assim, como que você crê no único Deus verdadeiro e você ainda desobedece ele? Isso não faz sentido. Né? Então, eles estavam ali preocupados com toda essa questão. E Jonas vai, então, e confessa seu pecado a eles, né, com consciência, por causa da tempestade. O temor de Jonas era tão grande que os marinheiros que criam diversos deuses, eles clamaram ao mesmo Deus de Jonas com grande fé, olha só, e a respeito da tempestade, né, conforme a gente vê ali no versículo 14. E após isso, Jonas fala que a tempestade só passaria de um modo, se os marinheiros jogassem Jonas ao mar. Então, eles, cheios de temor, né, mas ainda tentando remar contra a maré, remar contra o mar, eles não veem outra saída porque a tempestade ficava cada vez mais forte, o barco estava cada vez mais próximo de naufragar, então eles não veem outra saída senão jogar Jonas no mar, a fim de então acabar a tempestade. E quando eles jogam Jonas ao mar, a tempestade se acalma, e aí o texto, mais uma vez, traz brilhantemente o seguinte termo: temeram a Deus em extremo. Temeram a Deus em extremo. A gente vê isso no versículo 15.
Então, eles não estavam apenas cheios de grande temor, mas no versículo 15 mostra que eles temeram a Deus em extremo. Como é que pode os marinheiros que logo agora tinham outros deuses, e simplesmente com uma informação de Jonas de quem era o Deus verdadeiro, eles começam a sair de possuídos de grande temor para temer a Deus em extremo? Isso é um fato muito curioso. Logo após isso, Jonas é engolido pelo peixe, como a gente sabe, e permanece ali durante 3 dias e 3 noites, né, justamente fazendo alusão ao período entre a morte e a ressurreição de Cristo. A gente vê isso lá em Mateus capítulo 12, no versículo 40. E no versículo 2, Jonas, dentro do ventre do peixe, ele faz a oração ao Senhor de forma poética. Como eu disse, Jonas era versado na poesia hebraica e de todos os profetas da época, então ele faz essa oração em forma de poesia, crendo que Deus livraria ele daquela situação, mas não imaginava o porquê que Deus ia livrar, né? Então Deus, logicamente, como a gente sabe, livra Jonas ali do ventre do peixe, mas com a mesma missão que ele havia dado no início do capítulo 1. Jonas, Deus oferece essa segunda chance a Jonas, né? E ele se levanta e acaba indo pregar em Nínive. Jonas, ele tinha uma tremenda fé, tá, irmãos? Mas ele também tinha uma luta interna. E o ponto é, Jonas, ele tinha uma raiva imensa pelos ninivitas. Jonas morria de raiva dos ninivitas. E a gente pode perguntar, por que ele tinha tanta raiva dos ninivitas? Nínive era a capital da Síria, e a Síria era um reino que estava crescendo muito na época. Ela era muito conhecida também pela sua violência militar. Os assírios, eles eram aquelas pessoas que matavam os inimigos com requintes de crueldade, sabe? Profanavam os túmulos, profanavam os corpos. Eram pessoas assim extremamente cruéis, extremamente ruins, muito perversas. E, curiosamente, a Síria ela já havia feito algumas operações em Israel, no Reino de Norte, justamente de onde era Jonas. Então, Jonas, e provavelmente qualquer hebreu da época, né, odiava os assírios. Afinal de contas, já não bastavam ser ruins, já não bastavam ser perversos, mas eles ainda tinham aparecido na terra de Jonas para querer justamente dizimar o povo dele. E como culturalmente falando, os assírios eles tinham um costume de exterminar o povo para poder implantar a sua própria cultura. Então, já tinha essa questão desse medo deles substituírem a cultura do povo de Israel, mas também deles serem cruéis com o próprio povo. Então, Jonas ele tinha uma raiva imensa do povo ninivita, né? Então, assim como qualquer judeu. E aí Deus vira para ele e fala, agora vai lá pregar em Nínive. Olhando a gente hoje, provavelmente e dificilmente qualquer um de nós teria a mesma dificuldade de Jonas. É claro que eu não vou pregar em Nínive. Como é que o senhor pode pedir para pregar em qualquer lugar, menos em Nínive? É justamente para lá que Deus manda. Logo ele, o único profeta do Velho Testamento a pregar fora do seu povo, e já não basta pregar fora do seu povo, mas tem que ser justamente em Nínive, contra os inimigos dele, as pessoas que ele mais odiava. Então, a gente consegue entender um pouco do porquê que Jonas não queria ir, né? Porque ele tinha uma raiva muito imensa do povo ninivita. Mas o ponto não foi por isso que Jonas não foi pregar em Nínive. E aí você pode pensar, mas se não foi pela raiva dos ninivitas, foi pelo quê? Medo? Será que Jonas tinha medo dos ninivitas fazerem alguma coisa com ele? Pois também não. Mas, Eduardo, então eu não estou entendendo. Ele tinha raiva dos ninivitas. Deus mandou ele pregar lá. Ele não quis pregar, ele fugiu. Ele não estava com medo, não foi pela raiva. Então foi pelo quê? Então, na verdade, o grande motivo para Jonas desobedecer a Deus foi por saber que Deus é tão bom e tão misericordioso que mesmo o povo ninivita sendo mau e perverso, Deus converteria aqueles corações. É interessante a gente falar isso porque Jonas não foi pregar em Nínive justamente porque ele sabia que Deus iria converter aqueles corações se a palavra fosse pregada. Não foi por ódio, não foi por raiva, não foi por medo, mas foi por saber quem era o Deus que ele temia e por saber do que o Deus dele era capaz de fazer. E por isso, sabendo do que Deus poderia fazer, então que ele não vai pregar em Nínive. Porque Jonas não aceitava a ideia daquele povo mau ser convertido. Ele não aceitava a ideia daquele povo perverso ser transformado. Ele não aceitava ele ter que ir pregar justamente para as pessoas que ele mais odiava. E por saber que elas seriam convertidas. Interessante, né? Provavelmente o primeiro
a primeira passagem da Bíblia onde uma pessoa, sabendo que se ela pregasse as pessoas se converteriam e ela não quer pregar. Né? Geralmente a gente observa o quê? Medo, né? Receio. Mas o que eu vou falar? Como é que vai ser? Como é que eu vou me comportar? Mas, pois é, o problema de Jonas não era nada disso. O problema do Jonas era ao contrário. A fé dele era tanta, e sabia tanto ele que Deus iria converter aquele povo, que era justamente por esse motivo que ele não foi pregar lá em Nínive. Parece contraditório, né? Mas Jonas acreditava em Deus a esse ponto. Então, Jonas ele esperava o quê? Jonas esperava que Deus fosse derramar fogo do céu. Né? Jonas queria que Deus fizesse a mesma coisa que ele fez em Sodoma e Gomorra. Era essa a esperança de Jonas, não a conversão. A esperança, na verdade, era que todo mundo morresse, que todo mundo pagasse pelo seu próprio pecado, pela sua perversidade. Era isso que Jonas queria, era isso que tinha no seu coração. Então, a raiva de Jonas era muito grande, não era uma raiva, não era simplesmente um sentimento aversivo. A raiva dele era muito grande. E conforme a gente vê no final do capítulo 4, existia 120 mil pessoas na cidade de Nínive. Jonas queria que Deus exterminasse as 120 mil pessoas. Olha que loucura, né? E Jonas achava que era injusto aquele povo ser salvo. Mas conforme a gente vê no capítulo 3, a gente vê a conversão dos ninivitas, né, que foi muito real, a ponto de finalizar o capítulo dizendo que Deus se arrepende do mal que ele havia prometido de fazer aquele povo. Né, mas a conversão do povo ninivita a gente vê ali a partir do versículo 4, quando as pessoas começaram a se vestir de panos de saco, e o rei, então, determina que nada pudesse ser feito naquele dia, os animais não receberiam comida, não poderiam beber, ninguém poderia beber, comer, fazer festa, nem nada. Era dia de luto, luto pelos seus próprios pecados e de uma nova vida em Cristo Jesus. Então, a gente vê que houve uma transformação real e verdadeira naquele povo mau, ruim e perverso, a quem Jonas tanto odiava. Então, esse povo ele sai desse status ruim e passa por uma transformação real diante de Deus. E Jonas, olhando essa situação, ele com tamanho desgosto, ele fala assim: Senhor, a única coisa agora que eu posso pedir para o Senhor é a morte. Porque eu não suporto ver esse povo sendo transformado. Esse povo a quem eu tanto odeio ser transformado pela conversão da tua palavra. Então, me mata porque eu não vou suportar isso. E Deus questiona então a Jonas: Jonas, é razoável essa sua ira? É razoável? Você acha justo? Você acha que faz sentido você ficar irado por conta da conversão dessas 120 mil pessoas? E Jonas, indignado, ele sai da cidade e prepara um local para se sentar e esperar para ver o que Deus ia fazer em Nínive. De repente, com uma esperança de que talvez Deus mudasse de ideia, de repente, com a esperança de que Deus agora derramasse o fogo ali em Nínive, né, e tudo mais, e ele senta ali e fica esperando para ver o que Deus ia fazer. Deus, então, faz crescer uma planta que faz sombra a Jonas, né, a fim de livrar ele um pouco do seu desconforto, e, mais uma vez, um termo interessante, Jonas ele fica feliz em extremo, o mesmo termo que usou quando os marinheiros temeram a Deus em extremo. Jonas ele fica em extremo feliz por conta da planta. Então, isso de fato livrou ali aquele desconforto que ele tinha. Mas, no dia seguinte, Deus envia um verme e come a planta. E Jonas, que sai do extremo feliz, ele desfalece e pede novamente a morte. E Deus o questiona mais uma vez: é razoável essa sua ira por causa da planta? Primeiro era por causa do povo ninivita. Agora você está irado por causa da planta? Parece até a gente, né? Quando acontece alguma coisa que a gente não quer, né? Aí a gente fica com raiva. É criança quando você tira o brinquedo, é a hora de parar, é a hora de dormir, e a gente fica emburrado. Poxa, agora que estava legal. Pois é, a gente não é muito diferente de Jonas nesse sentido. Mas Jonas responde, é muito interessante a resposta dele, né? É razoável sim, a minha ira é razoável sim. E não apenas razoável, ela é razoável até a morte. Jonas achava super justo ele ficar irado por causa da planta, né? Isso a gente vê ali no capítulo 4, no versículo 10. Jonas ele preferia morrer do que ver aquele povo sendo salvo. Ele preferia ter ficado no ventre do peixe do que ter pregado ao povo ninivita. Então Deus faz uma indagação a Jonas. E é assim que ele finaliza o capítulo 4. Como que você pode ter compaixão de uma planta que não te custou nada para nascer e crescer
e que no outro dia morreu, e eu não posso ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas e que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda. E quando eu leio esse texto, eu lembro muito da fala de Jesus, lá em Mateus capítulo 6, no versículo 26, que diz: não valeis vós muito mais do que as aves? E eu vejo uma certa semelhança nesse texto, porque é como se Deus estivesse falando: Jonas, essas pessoas não têm muito mais valor do que essa planta que cresceu num dia, que morreu no outro, que não fez absolutamente nada, que não teve diferença nenhuma senão a sua sombra naquele momento. E você está comparando essa planta às outras 120 mil pessoas? Olhando para esse lado, você ainda acha justo essas 120 mil pessoas morrerem? Então, essa resposta de Deus ela é muito interessante porque ela nos coloca em xeque, porque, afinal de contas, nós também somos pecadores, assim como os ninivitas eram. E a gente também tinha o mesmo status de que eles. A gente tinha o mesmo status, nós também estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, nós também não merecíamos a salvação, também não merecíamos ouvir da palavra de Deus. E mesmo assim, Jesus ele vem até a terra como homem, ele morre na cruz pelos nossos pecados, ele nos salva do inferno eterno, e como que a gente não pode ter compaixão das outras pessoas? Só porque são diferentes de nós? Então a gente precisa refletir um pouco nisso, porque se a gente era somos iguais, éramos iguais a eles, então, e também não tínhamos direito, o que faz nós pensarmos que as outras pessoas não têm direito e a gente tem? Não, porque agora eu sou salvo, então agora eu posso dizer quem pode ser salvo e quem não pode ser salvo. Eu posso escolher a quem eu prego o evangelho e quem eu não prego o evangelho. Não é bem assim que funciona, né? E, logicamente, meus irmãos, o meu objetivo aqui não é esgotar todos os ensinamentos do livro de Jonas, né? Nem tampouco ranqueá-los em nível de importância, até porque também não teria como. Mas existem algumas coisas importantes que a gente pode destacar do texto de Jonas nessa noite. A primeira coisa, e eu uso esse texto de Jonas justamente pelo mês em que estamos, afinal de contas, a gente está trabalhando sobre missões. Então, esse texto está relacionado muito a esse tema, né? O pastor Silas ele falou no domingo passado já sobre o tema, né? E mais uma vez estou aqui reafirmando de uma forma diferente, lógico, mas coisas sobre como a gente pode observar sobre missões. E o primeiro ponto é que missões começam com temor a Deus. Missões começam com temor a Deus. O que Jonas fez né, essa questão de ir para muito longe do seu próprio lado, do seu próprio povo e etc., para nós hoje talvez seria loucura. Você sair de Volta Redonda e ir pregar num lugar desconhecido, principalmente para pessoas que você não gosta, para pessoas que você odeia, para pessoas que são seus inimigos. Isso provavelmente é loucura para a gente. Mas o temor de Jonas, ele levou a pregar o evangelho, mesmo que fosse para os seus inimigos. E o grande problema é que hoje a gente tem uma dificuldade muito absurda com algumas questões. Jonas, o problema dele não era técnico. O problema de Jonas não era conhecimento. O problema de Jonas não era vergonha. O problema de Jonas era outro. Talvez até em excesso. O temor de Deus dele era tão grande que, curiosamente, fez ele quebrar o próprio mandamento de Deus. Mas o nosso problema hoje talvez não seja esse. Talvez a gente não tema a Deus tanto quanto Jonas. Talvez a gente não confie em Deus tanto quanto Jonas. Talvez a gente não tenha noção do que de fato Deus é capaz de fazer. Na verdade, hoje os nossos problemas são a dificuldade em coisas básicas, como ler a Bíblia, como orar, ter comunhão com os irmãos, nos envolvermos nos trabalhos das igrejas, assumir cargos. E a gente, às vezes, não entende por que a igreja não cresce. Às vezes a gente não entende por que os irmãos estão desanimados. A gente não entende por que os trabalhos estão cada vez mais vazios. A gente não consegue compreender. A gente não entende por que a gente tem dificuldade de pregar, por que a gente tem dificuldade de fazer evangelismo, por que a gente tem dificuldade de abraçar um visitante. Como eu disse, coisa simples. Talvez Deus não esteja pedindo para ninguém sair de Volta Redonda e ir pregar na África. Às vezes Deus está te pedindo coisas muito mais básicas do que isso. E a gente tem muito mais dificuldade de fazer as coisas básicas. E se a gente está com dificuldade nas coisas básicas, imagine as difíceis. Imagine ter que sair daqui e ir para a África pregar o evangelho. Provavelmente está bem distante da nossa realidade, porque faltam coisas básicas, faltam
base. A gente quer construir uma casa sem base, né, Vinícius? E a casa construída sem base ou na base errada, ela vai cair. Ela não se sustenta a longo prazo. E a gente precisa parar para pensar, para prestar atenção nessas coisas. Porque muitas vezes a gente parece repetente de escola dominical, sabe? A gente não regride, mas também não avança. Passa ano, entra ano, sai ano e a gente permanece no mesmo lugar. A gente tem uma boa noção, porque a gente ouviu muito, mas essa noção não é suficiente para colocar a gente em prática. É só para saber. É só porque a gente ouviu falar. Mas isso não faz diferença no nosso dia a dia. Isso não faz a gente temer a Deus igual a Jonas. E talvez esse seja um problema muito grande do porquê que não existem missões hoje nas igrejas. Ou porque é deficitária essa área, de certa forma. E na história de Jonas inteira, a gente vê a soberania, o poder e a misericórdia de Deus. Tudo na história de Jonas obedece a Deus. O vento, os céus, o mar, o peixe, a planta, o verme, menos o crente. E será que não tem sido conosco assim hoje? Porque todas as coisas que existem obedecem a Deus. Mas justamente o crente que conhece o Deus único e verdadeiro, é o que tem a dificuldade de temer a esse Deus e obedecê-lo. Jonas simplesmente dizendo quem era o seu Deus, os marinheiros ficaram cheios de temor, possuídos de grande temor. E hoje, provavelmente, nós, com todo o nosso esforço, a gente falando quem é o Deus que a gente crê, provavelmente isso não faz diferença nenhuma. Talvez porque falta esse temor, talvez porque falta intimidade, falta conhecimento de causa, falta algo em nós para que as pessoas possam ver. O que Jonas tinha não eram palavras, mas comportamento. Jonas tinha repertório. Jonas transparecia o seu temor a Deus. E mesmo ele desobedecendo a ordem, seu temor a Deus foi tão grande que contagiou aqueles marinheiros. E mesmo com raiva de Nínive, 120 mil pessoas foram convertidas. Tudo pelo poder de Deus? Sim, com certeza, pelo poder de Deus. Mas Jonas, ele estava preparado para poder fazer isso. Jonas, ele conhecia e tinha temor a Deus. Agora, muitas vezes, a gente nem conhece o nosso próprio Deus. A gente tem que ouvir, a gente é obrigado a ouvir o mundo dizer quem é o nosso Deus. E pelo mundo dizer quem é o nosso Deus, e muitas vezes nem eles o conhecem, eles acabam dizendo coisas que Deus não é e falando coisas que Deus não falou. E que Deus faz coisas que Ele não faz. E a gente, às vezes, tem dificuldade de contra-argumentar. Como que eu vou dizer para um incrédulo que, opa, isso não está na Bíblia, não. Deus não falou isso, não. Deus não é assim. Se a gente nem conhece. Vai gerar uma dificuldade da gente falar, de defender algo que a gente não tem conhecimento de causa. Então, as pessoas acabam inventando coisas sobre Deus. E é por isso que a gente precisa voltar aos princípios básicos do Evangelho. É por isso que a gente precisa buscar mais a Deus. A gente não pode se contentar com o nível espiritual que temos. A gente não pode esperar mais 10 anos, mais 20 anos, mais 30 anos e a igreja continuar a mesma coisa. Isso não pode acontecer jamais. Pessoas morreram, amados, ao longo da história, para que o Evangelho estivesse aqui hoje. Pessoas morreram das piores formas possíveis. E a gente tem dificuldade de ir na igreja. Eu acho isso muito complicado. Cadê o temor a Deus? Cadê o temor a Deus? E isso é para todos nós. A segunda coisa que a gente pode observar nesse texto é que a gente precisa tomar muito cuidado com o nosso foco. Porque, assim como os ninivitas da época de Jonas, os ninivitas hoje, eles estão crescendo. Eles são cruéis e também estão tentando destruir nós, o povo de Israel. Eles contaminam as nossas crianças com conteúdos malignos, eles nos influenciam de maneira perversa a mente das pessoas com brigas políticas, com fake news, com desejos obscuros. Eles não fazem acreditar que a gente precisa ter tempo para todas as coisas, menos para Deus. Eles querem nos fazer parecidos com eles, a nos vestirmos como eles, a falarmos como eles, a acreditar nas mesmas coisas que eles. E nós? Muitas vezes a gente está igual a Jonas nesse sentido. A gente não quer pregar o evangelho, a gente quer que Deus julgue essas pessoas, a gente quer que Deus castigue essas pessoas. A gente quer que elas paguem pelos seus próprios pecados.
A gente quer discutir com as pessoas, a gente quer convencer que elas estão erradas. A gente quer falar que eles estão errados sobre religião, que eles estão errados sobre política, que eles estão errados sobre economia. Esse é o nosso objetivo. Nosso objetivo não é pregar a palavra de Deus. Nosso foco está errado. Porque a gente está perdendo tempo criando desavenças, criando separações, ao invés de nos focarmos naquilo que é necessário, que é pregar a palavra de Deus. A missão é simples, mas a gente complica ela no meio do caminho. E é por isso que, às vezes, o evangelho não avança, porque a gente está perdendo tempo com as coisas erradas. E não é porque é errado discutir sobre essas coisas, não é porque é ruim discutir essas coisas. Na verdade, é importante e necessário, mas muitas vezes o nosso foco está onde não deve. E quanto mais o tempo passa, mais as pessoas morrem e vão para o inferno, e a gente só está querendo ter razão. E não é esse caminho. Não é esse caminho. Pregar o evangelho, amados, inclui nossos inimigos, pessoas que não temos tanta afinidade. Pregar o evangelho é para todos, e até para nós mesmos. Terceira coisa que a gente pode aprender com o livro de Jonas é que a função do mensageiro é anunciar a mensagem. A função do mensageiro é anunciar a mensagem. Eu sei que parece loucura você sair da sua terra e pregar o evangelho para os seus inimigos, mas Jonas, ele foi. Mesmo contrariado, mesmo com raiva, mas ele foi. Mesmo tendo que entrar no ventre do peixe, ter ficado 3 dias e 3 noites, mas ele foi. E por meio dessa pregação, aquelas pessoas foram salvas e transformadas. E a questão, meus irmãos, é que muitas vezes Deus exige muito menos para a gente, muito menos. Muitas vezes o que Deus exige de nós não é ir para terras longínquas, não é para ir para terras onde há perseguição religiosa. Muitas vezes não é para pregar o evangelho para 120 mil pessoas. Muitas vezes não é para fazer nada mirabolante. Muitas vezes a pessoa que Deus quer que você evangelize, ela está do seu lado. Às vezes é uma pessoa ou 2 pessoas. Às vezes está na sua família, em casa. Às vezes está na sua faculdade, às vezes está na sua escola, às vezes está no seu trabalho, no seu ciclo de amigos, às vezes, inclusive, na própria igreja. Então, a nossa missão comparada com a de Jonas é bem simples. E provavelmente essa pessoa que está do seu lado, ela nem é sua inimiga. Às vezes você tem até afinidade com ela. Então, a nossa missão é infinitamente mais simples do que a de Jonas. E a gente tem muito mais dificuldade no simples. Muito mais dificuldade no simples. Mas nossa função, amados, é pregar, não é colocar barreiras, assim como Jonas fez logo no início do capítulo. E no capítulo 3, no versículo 3, a gente vê que Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus. E é muito curioso, né, porque aquela cidade de pessoas más que queriam destruir o povo de Israel, o povo do próprio Deus, era justamente a cidade que Deus queria salvar. Aquelas pessoas que a gente olha e pensa assim, esse cara não merece salvação, não. Esse cara tem que ser punido, ele merece a pena de morte. Tem que morrer, ele tem que pagar pelo aquilo que ele fez. É um ultraje essa pessoa estar viva. É um ultraje essa pessoa ela prosperar na vida, ela ter fama, ela ter poder. Isso não pode acontecer. Pois é essa pessoa que Deus queria salvar. A pessoa, justamente a última pessoa que provavelmente dependesse de você de pregar o evangelho, é justamente essa pessoa que Deus queria salvar. E não era uma, eram 120 mil. Então, a gente não pode escolher a quem a gente vai pregar o evangelho, é para todos. Todos precisam ouvir da palavra de Deus. E quem vai levar a palavra? Somos nós, os Jonas de hoje, que a gente também foge, né? Mas esse é o ponto, amados, a gente precisa olhar para as pessoas ao nosso redor, e é por isso que pregar o evangelho é urgente e cabe a cada um de nós essa missão. Quarta coisa que a gente pode aprender com o livro de Jonas é que é Deus quem nos capacita. Hoje a gente tem muito medo do que a gente vai falar ou de como a gente vai se comportar quando a gente prega o evangelho. A perna treme, o coração acelera, a gente soa, o pensamento sai, a gente esquece. Acontece muita coisa quando a gente vai pregar o evangelho. Mas o ponto é que Deus é quem nos capacita nessa atividade. Não é algo que vem exclusivamente de nós. E essa capacitação ela não tem a ver com dinheiro, ela não tem a ver com fama, ela não tem a ver com inteligência, ela não tem a ver com boa dicção ou qualquer coisa do tipo. Ela vem da nossa intimidade e conhecimento e temor a Deus. Então, não importa quem você seja, não importa se você tem o dom da fala, se você tem o dom de cantar, se você tem o dom de tocar, se você tem o dom de administrar, Deus ele não olha para absolutamente nada disso.
Ao longo da história bíblica, da narrativa bíblica, a gente vê várias pessoas que provavelmente não tinham nada a oferecer, mas justamente foram essas pessoas que Deus usou para fazer coisas grandiosas. A gente pode observar, por exemplo, na escolha dos apóstolos, os discípulos de Jesus. Eram pessoas comuns, pessoas que faziam coisas comuns, que tinham vidas comuns. Mas Deus usou essas 12 pessoas para fazer coisas extraordinárias. Eu comecei a ler a Bíblia, atualmente com a minha esposa, e eu comecei propositalmente pelo livro de Atos dos Apóstolos. Talvez uma coisa bem estranha, né? Porque geralmente quando a gente vai começar a ler a Bíblia, a gente começa de Gênesis, a gente começa de Mateus, mas eu conversei com ela para a gente começar sobre o livro de Atos. E particularmente, amados, é um livro assim, um dos mais interessantes da Bíblia. Não que exista um livro mais interessante ou um livro melhor do que outro, mas ali tem algumas coisas que são assim muito valorosas para a igreja hoje. Principalmente no início, que logo após quando Jesus é assunto ao céu e os discípulos ficam um pouco sem saber o que fazer, e aí então Pedro ele toma a frente do que seria considerada logo mais tarde a igreja primitiva. A gente vai vendo do zero a igreja de Cristo se formando e tudo que os discípulos fizeram para poder levar o evangelho. E a gente observa, quando a gente lê os livros anteriores, que contam as histórias dessas pessoas, e a gente olha ali no livro de Atos dos Apóstolos, o que essas pessoas estavam fazendo, a gente pensa assim, não é possível. Não é possível. Pedro, aquele que negou Jesus 3 vezes, é ele que está na frente da igreja agora? Pois é, esse Pedro. E Pedro, principalmente ali nos primeiros capítulos, ele faz coisas extraordinárias para o crescimento da igreja de Deus. Então, a gente pode observar que essas pessoas comuns que foram usadas por Deus para fazer coisas extraordinárias. E a gente hoje, a gente acha que a gente tem que ser alguma coisa para Deus nos usar. Aí, quando Deus quer nos usar, você fala, não, usa o fulano. Usa aquele. Ah, mas aquele tem mais capacidade, mas aquele... Não, mas é você que Deus quer usar. O fulano também, mas a sua questão é sua, individual. Deus vai te usar de uma maneira diferente da do fulano. Deus tem um propósito diferente para o outro. Agora, o seu propósito é esse. Então, Jonas poderia ter falado, poxa, você pode mandar qualquer profeta, você vai mandar logo eu. Justamente naquele local. Pois é esse profeta, com essa dificuldade, com essa raiva, é esse profeta que Deus usou para poder levar a palavra. E muitas vezes é isso que Deus quer fazer hoje. Você, com todas as suas dificuldades, com as suas limitações, é você que Deus quer usar. Mas o ponto é, se você estiver distante de Deus, sem intimidade, sem temor, sem conhecer a Deus, aí fica meio complicado. Às vezes a gente não entende porque Deus não nos usa para poder fazer algo. De repente é porque está faltando essa proximidade, está faltando essa intimidade com Ele, está faltando algo a mais para Deus nos usar. Não que dependa de nós, mas como a gente também vê na narrativa bíblica, geralmente as pessoas a quem Deus usou eram pessoas que confiavam ou confiaram nele, passaram a buscá-lo. Essas pessoas foram usadas. Nenhuma pessoa era descompromissada com Deus de alguma forma. Todas elas se atentaram a ouvir a palavra, todas elas foram transformadas a ouvir a palavra, todas elas agiram a ouvir a palavra. E isso é o que diferenciava elas das outras pessoas. Por isso, amados, é por isso que a gente precisa parar de fugir de Deus, parar de fugir das nossas responsabilidades. Missões não se faz parado, missões se faz em movimento. E Deus, com certeza, Ele quer usar cada um de nós para poder levar a palavra dEle para outras pessoas que ainda não ouviram e, de repente, a outras pessoas que ainda precisam ouvir, ainda que essas pessoas sejam nós mesmos. Então, essa palavra serve para todos nós nesse sentido, porque todos nós precisamos aprender e temer mais a Deus, para que então a sua palavra seja viva e eficaz nas nossas vidas, para que ela transforme as nossas vidas, assim como houve uma transformação verdadeira ali naqueles ninivitas, que eram pessoas ruins e cruéis, mas que foram realmente transformadas pela pregação verdadeira da palavra de Deus. E é dessa forma, assim como Jonas, que a gente deve nos comportar atualmente, de levar a palavra, não importa para quem quer que seja, não importa aonde seja, mas lembrar que a nossa missão é pregar a palavra, sempre. Agradeço a oportunidade mais uma vez, que Deus nos ajude nessa missão difícil para nós, mais fácil para Ele, mas que todos nós precisamos fazer, porque Ele nos encarregou
desse objetivo. Mais uma vez, eu agradeço a oportunidade e até a próxima, se Deus quiser.